Olá pessoal, estamos de volta com o nosso especial do Mês da Mulher e hoje com uma convidada muito especial, a irmã Rose Bertoldo, uma das auditoras do Sínodo da Amazônia e ativista na causa de pessoas violentadas e vítimas de tráfico humano. Ela tirou um tempinho da sua agenda e falou conosco direto de Manaus. Vem entender um pouco mais sobre esse cenário e se surpreender em como essa realidade está mais próxima do que imaginamos. Feminicídio, o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Violência doméstica, denuncie. Irmã Rose, você pode contar para os nossos leitores, para os internautas, um pouco mais sobre a Rede Um Grito pela Vida e qual o seu papel nessa missão? É uma rede formada pela vida religiosa consagrada. Ela foi fundada em 2006, com todo um processo de formação com a vida religiosa. E depois foi ampliado para os leigos e leigas. E a gente trabalha no enfrentamento à realidade do tráfico de pessoas. E hoje a gente está presente em todo o Brasil, com 26 núcleos, que estão em 22 estados. E todas fazem um trabalho, nessa linha de prevenção ao abuso, à exploração sexual e o tráfico de pessoas. E a gente tem contribuído, nesse processo de formação de lideranças da vida religiosa, bem como para o público que a gente atende, que é criança, adolescentes, juventudes, mulheres. E a rede atua nos eixos de prevenção, principalmente nessa formação de multiplicadoras e multiplicadores para atuar nessa área de prevenção, também da sensibilização do público para essa realidade do tráfico de pessoas que, infelizmente, ainda é muito invisibilizada. Também a gente tem um trabalho de atendimento e encaminhamento dos casos de vítimas de tráfico que a gente, ao longo do tempo do trabalho que vem fazendo, sempre aparecem as pessoas que buscam ajuda. E também o eixo comunicação, para a gente tentar dar visibilidade a toda essa realidade das violências, principalmente do abuso, da exploração sexual e do tráfico. Quão presente é essa realidade no nosso dia a dia? Nós temos uma invisibilidade, mas ao mesmo tempo uma naturalização dessas violências. Muitas vezes a gente tem se deparado como se isso fosse algo normal, que acontece, e as pessoas, aconteceu, é mais um caso, e fica por isso mesmo, Então a gente, nesse trabalho de prevenção que a gente tem feito, a gente tem dado visibilidade e tem dito que isso não é normal, que isso é um crime, que isso não é natural, que as pessoas não podem ficar tranquilo diante disso e que as pessoas precisam denunciar quando isso acontece. E o que mais tem nos impactado é que quando a gente vai fazer a formação nas escolas, com as juventudes, nas dioceses, nas paróquias, enfim, nas escolas de um modo geral, tem surgido muitos casos, muitas adolescentes, principalmente meninas, que nos procuram para pedir ajuda, como fazer os encaminhamentos, a quem as pessoas podem procurar, Então a gente tem feito todo esse atendimento. E também, além de perceber essa realidade, a gente tem trabalhado muito a incidência política, que é para a gente também fortalecer a rede de proteção, para que essas pessoas possam ser bem acolhidas, bem atendidas quando vão fazer o seu depoimento, e também esse processo de monitoramento para que os casos vão para frente, porque nós, no país, a gente tem toda uma história, principalmente aqui na região norte, de muita impunidade, Muitos casos que acabam sendo arquivados ou não vão para frente,
os processos na justiça. Então, a gente tem feito muito esse processo de incidência, né, para que, de fato, tenha esse atendimento e que esse atendimento seja feito, né, até o seu final. Do que uma pessoa em lugar de vulnerabilidade, de sofrendo algum tipo de violência, como ela deve agir, quem ela deve procurar, como funciona esse processo? Então, primeiramente, quando a gente faz as rodas de conversa, as oficinas de sensibilização e prevenção, a gente tem toda uma pedagogia, uma dinâmica para empoderar as crianças e adolescentes, né, de como se prevenir dessa violência, de como perceber, né, quando está acontecendo um assédio, né, quando em lugares que não é bom estar circulando, né, que possam ser vítimas dessa violência. Então a gente faz todo esse processo primeiro de prevenção, né, de cuidado consigo mesmo. Quando há em caso, né, de exploração sexual mesmo, de tráfico, que as pessoas vêm buscar ajuda, aí a gente faz a orientação, né? O encaminhamento, seja para a delegacia da infância ou da adolescência, quando é menor de idade, ou então geralmente, a Polícia Federal, quando são casos de tráfico. E a gente também tem os comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas, geralmente nos estados, né? Então também se faz um encaminhamento a esses comitês, que eles mesmos depois fazem o encaminhamento, né, seja para a Polícia Civil, para a Polícia Federal. E também de abuso, de exploração sexual, tem os comitês estaduais de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. A gente faz esses encaminhamentos a esses espaços, que a gente chama a rede de proteção, e quando possível, a gente também faz um monitoramento, né? Aí tem toda a questão dos CRAs, dos CREAS, dos conselhos tutelares, que a gente tenta fazer essa formação, tenta fazer uma integração desse processo de formação dessa rede de proteção, né? Para que a criança, adolescente, ou então a pessoa maior de idade, em outros espaços, pode ser bem atendida, acolhida e encaminhada. Se é um caso de violência mesmo contra a mulher, dentro de relacionamentos ou de alguma outra forma, eu queria que você pudesse falar um pouco para quem está ouvindo a gente agora, para quem está assistindo a gente, como identificar um agressor, como identificar uma possível pessoa perigosa, assim, para as mulheres, para as meninas, principalmente para as meninas, né, que podem não ter muita consciência. Como elas podem identificar um agressor? A primeira coisa que uma adolescente, uma mulher, uma jovem deveria fazer é levantar de fato a ficha da pessoa, principalmente quando não se conhece. Porque muitas vezes, né, muitas situações, muitas realidades, as mulheres não conhecem os parceiros com os quais estão se relacionando ou vão se relacionar. E aí não sabem que situação vão cair. Por exemplo, hoje, né? Atualmente tem crescido muito o relacionamento via as redes sociais. Isso é um perigo muito grande, é um risco muito grande. Então, eu diria assim, para adolescente, para jovem, mesmo para uma mulher adulta, né? Quando você vai se relacionar com alguém, sempre busque saber quem é essa pessoa. Não custa nada você ir na internet ou você levantar a ficha dessa pessoa para ver, né, o que é. E mesmo depois que você começa um relacionamento, é possível também você identificando alguns sinais, né? Por exemplo, uma pessoa que é agressiva, né? Ela pode até esconder por um tempo, mas a gente sabe que a pessoa vai dando indicativos, né? Muitas vezes de agressividade, de falta de respeito, né? De falta de cuidado. Então, isso são sinais que as mulheres, né, precisam estar muito atentas, para que não caiam, né, nesses ciclos de violência que, infelizmente, tem acontecido muito. E também um outro elemento importante é a questão da preparação profissional, da questão do estudo, né? Cada vez mais hoje as mulheres são autônomas, isso é muito bom. Mas, por outro lado,
tem muitas mulheres que acabam sendo vulneráveis afetivamente. Então, isso precisa também trabalhar a questão mais das carências, né? Não ficar dependente, não só ser autônoma economicamente, mas também afetivamente. As mulheres precisam, né, ser autônomas, serem trabalhadas, para não cair, né, muitas vezes nessas armadilhas que os homens, quando se deparam com uma mulher mais vulnerável afetivamente, com carências afetivas, acabam também se aproveitando disso. Essas mulheres com maior vulnerabilidade, elas são um perfil que homens agressores, que homens abusivos procuram para se relacionar? Com certeza. E hoje os homens conseguem identificar com mais facilidade as mulheres que são mais vulneráveis afetivamente, por exemplo, né? Então, tem que ter esse cuidado mesmo. As mulheres precisam observar isso e também precisam se dar conta, né? E eu digo, eu mesmo como irmã, né, a gente percebe quando a gente está numa situação de risco. Quando você passa num local, numa rua, quando você sai, que você está no espaço, que você vê que os homens te olham e ficam assim, sabe, tentando te assediar. A gente percebe isso e a gente tem que ter, né, sacar isso, sabe? Ter essa sensibilidade e perceber, olha, eu preciso cair fora que esse não está sendo um espaço legal. Então, essas coisas a gente precisa, assim, ter muito presente, né? Eu sei que não é fácil, porque a gente mesmo tem toda uma consciência, mesmo as mulheres que já vêm trabalhando essa questão das violências contra as mulheres, a gente muitas vezes, em determinados momentos, a gente acaba dizendo, pô, eu vacilei aqui, eu poderia ter sido diferente, podia ter agido diferente, né? Então, são questões bem práticas, mas muito simples e muito sutis, que a gente precisa ter esse olhar. Como são as políticas públicas? Como elas funcionam? Quais políticas públicas de auxílio à violência contra a mulher existem agora e quais seriam as medidas públicas ideais que deveriam ser executadas nesse momento? Nunca na história houve tanto feminicídio, houve tanta violência contra as mulheres. No início, a gente dizia assim, não, é porque as mulheres não denunciam, então é muito subnotificado. Mas a gente tem percebido que tem aumentado. E por um outro lado, tem aumentado a fragilidade das políticas públicas. Infelizmente, o atendimento às mulheres vítimas de violência, né, tem sido muito fragilizado por falta, muitas vezes, de recursos voltados para essas políticas, as políticas em favor de políticas públicas para as mulheres. Nós temos um sucateamento das delegacias, né? Por exemplo, das delegacias da infância e da juventude, que a gente tem lutado muito para que tenha um funcionamento qualificado. Eu acho que foi uma grande luta que a gente teve, né? A gente conseguiu com a Lei Maria da Penha. Acho que a gente assim, deu grandes avanços, mas a gente tem retrocedido ultimamente, né, por falta de recursos, né, para a continuidade do atendimento das delegacias, principalmente a Delegacia das Mulheres. Eu já fui várias vezes para a Delegacia da Mulher para o atendimento. Tem um atendimento muito bom, né? Tem todo o setor psicossocial, né? Tem as casas de acolhida, mas ainda são muito fragilizadas, né? Eu acho que o que falta mesmo são recursos para a continuidade desses espaços, dessas políticas que foram conquistadas com muita luta do movimento de mulheres. Eu queria agora que você, irmã Rose, pudesse contar, mudando um pouquinho de assunto, sobre a sua experiência no sínodo, como foi estar no sínodo e como essa questão da violência foi tratada lá. Na Assembleia Sinodal, nós éramos um grupo de 34 mulheres.
Mas para falar da Assembleia Sinodal, eu quero falar um pouquinho desse processo de preparação que aconteceu para a Assembleia Sinodal. Nós fizemos mais ou menos 1 ano e meio de escutas, né, nessa Pan-Amazônia. E em todas as escutas que vieram das mais diferentes regiões dos 9 estados da Amazônia brasileira e também dos 9 países da Pan-Amazônia, apareceu com muita ênfase essa dimensão da violência contra as mulheres, do feminicídio, do abuso da exploração sexual e do tráfico de mulheres. E na Assembleia Sinodal, a gente levou, né, essas realidades para partilhar com os padres sinodais e para que a gente pudesse também, dentro de todo esse processo de cuidado da vida, de evangelização, a gente pensar essa presença da igreja nessas realidades de violação de direitos, principalmente de violência contra as mulheres. E a gente sabe que a grande maioria da participação das nossas igrejas são das mulheres. Então, a igreja também precisa pensar ações de cuidado da vida frente a essas realidades. E no documento final, que a gente agora está esperando a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, mas no documento que a gente construiu e a gente já tem em mãos, aparece 4 vezes no documento essa preocupação e a importância da igreja fazer um trabalho com as mulheres, com as meninas, com as pessoas vítimas, né, da violência sexual, do tráfico, e também um olhar específico para a questão do feminicídio, né? Então, a igreja de fato está preocupada, e eu penso que para nós, tanto vida religiosa como mulheres, isso foi um passo muito grande. Não dá para pensar o cuidado da vida, né, todo o processo de evangelização, sem pensar o cuidado concreto da vida das mulheres. A gente está no mundo com muita violência, né, com muito ódio. Então, todos nós temos que ser construtoras dessa cultura da paz. Quero deixar meu agradecimento muito especial à irmã Rose e pedir para que vocês reflitam sobre a importância de expor esse tipo de situação e terem a coragem de denunciar. Mais uma vez, deixo aqui o número da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o 180. Ligue e denuncie. Isso é importante para você e para todas nós mulheres. E meu último recado é para que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, pois no próximo vídeo falaremos novamente com a delegada Rose, mas dessa vez sobre violência física. Ela traz dicas e informações sobre como devemos agir e quem devemos procurar em casos assim. Não perca! Feminicídio, o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Violência doméstica, denuncie.